Olá! Recentemente aqui no canal eu publiquei um vídeo sobre o simbolismo e as representações arquetípicas associadas ao cavalo negro. E nesse vídeo vamos falar sobre o cavalo branco, sobre a história desse animal, sobre como nós vemos ele nas mitologias, nas lendas e nos folclores que nós temos ao redor do mundo. Eu tô um pouquinho rouca, como vocês podem ver, mas vai dar tudo certo. Bem, como eu falei no vídeo sobre o cavalo preto, cavalos de coloração escura, como preto, alazão, baio, são cavalos muito mais comumente encontrados na natureza. E, provavelmente, se o homem não tivesse domesticado o cavalo, cavalos brancos iam ser, assim, algo extremamente raros de se ver. Por quê? Porque o cavalo branco, para começar, que o cavalo branco de verdade, a coloração branca nele é dada por um gene só dominante, que é o gene W, que vem de white em inglês. Então, por aí, a gente já começa a ver que isso é bastante difícil, né? E também porque na natureza, ser branco em um bando de cavalos marrons ou mais escuros não é uma vantagem, porque ele se destaca muito e o predador provavelmente iria direto nele. Então, a evolução dos cavalos selvagens não favoreceu esse gene W, não favoreceu a coloração branca. Mas os humanos que amam cavalos gostam de ter cavalos de todas as cores possíveis e por isso hoje nós temos cavalos de coloração branca ou quase branca, como eu vou explicar para vocês. E isso é uma coisa muito mais comum de se ver do que era antigamente, né? Os cavalos que são brancos verdadeiros são muito raros. Aí você vai pensar, então, mas peraí, mas e todos esses cavalos brancos que existem por aí? Eles não são raros assim. Realmente, eles não são raros assim. Mas eles também não são totalmente brancos, como a gente espera. O cavalo branco mais comum é o cavalo tordilho. O que é um cavalo tordilho? O cavalo tordilho é um cavalo que nasce, por exemplo, com a pelagem marrom, uma pelagem assim mais para o baio, uma pelagem mais escura, castanhada. E com o passar do tempo, ele vai clareando, clareando, clareando até se tornar praticamente todo branco. Você vai olhar para ele assim, vai achar que ele é um cavalo branco, ponto. Como o Lancelot, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um cavalo tordilho, não é um cavalo branco. Então, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que ele tem um monte de pintinha mais escura, que vai lembrar pra gente que antigamente ele era um cavalo assim mais marrom. Ele vai crescendo, ele vai ficando às vezes cinza, vai mudando. Isso se dá por também uma questão genética, que é como se fosse o nosso cabelo grisalho, só que em vez dele ficar branquinho, cabelo branquinho só quando ele é velhinho, ele logo no comecinho da vida dele, ele já começa a ficar branquinho. Outras cores também, que são confundidas com branco por serem, às vezes, quase brancas mesmo, né? São, por exemplo, o cremelo, né, que é uma pelagem, ela é dada por uma diluição de genes aí, e também a pelagem perolada, que também vem aí dessa diluição de genes. Alguns desses cavalos cremelo ou perolado, eles são mais para o creme mesmo, e outros eles ficam mais para o branco, e aí dá a impressão para a gente que são cavalos brancos. Tem também os cavalos sabinos, que podem se apresentar quase que totalmente brancos, mas a pele deles é escura e os olhos também tendem a ser escuros. Mas aqui a gente vai chamar todos eles de cavalos brancos porque é o que interessa para nós aqui nessa linguagem simbólica que a gente vai analisar. Falando sobre a cor branca em si, se a gente considerar a cor pigmento, o branco é a ausência de todas as cores. E se a gente considerar a cor luz, como essa aqui que eu estou usando para gravar, ele é a soma de todas as cores. Ou seja, o branco pode ser o vazio, a ausência, o fim, como ele pode ser o cheio, o começo, aquele que tudo contém, ou aquele que nada contém.
E por isso, em algumas culturas, o branco é a cor do luto, é a cor do fim, é a cor do nada, é a cor da morte. Principalmente em culturas asiáticas, a gente vê que na cultura hindu, também na China, no Japão, a cor do luto é a cor branca, né? Então, as viúvas hindus, por exemplo, usam branco quando elas estão, né, nesse período. Muito diferente daqui do Ocidente, né? Porque a maioria das pessoas aqui no Ocidente tende a associar a cor negra ao luto, né, à morte. Como eu falei para vocês, eu já falei em algum vídeo aqui, eu acho que foi no da galinha, se eu não me engano, não sei se foi no da galinha ou no próprio cavalo negro, que eu contei para vocês a história do Papa Gregório IX, que em 1230, em uma bula papal chamada Vox in Rama, disse que deveriam ser banidos os cultos que não eram cristãos, que eram pagãos, e ele estava se baseando em um relato que ele recebeu de que numa região da Alemanha estava sendo feito um culto pagão com a presença de gatos pretos. E a partir dessa bula, a cor preta começou a ser muito mal vista no Ocidente. E aí ela foi associada a todo tipo de coisa ruim, inclusive a bruxaria. E, em contrapartida, a cor branca assumiu ainda mais esse papel de ser algo puro, algo associado, por exemplo, à paz. Temos a pomba da paz, temos a bandeira da paz. Muitas religiões também, a partir disso, passaram a utilizar a cor branca para simbolizar a espiritualidade em si. A gente vê aqui no espiritismo, por exemplo, é comum que os médiuns estejam de branco e em outras religiões também. O branco e o preto, então, para nós aqui no Ocidente, vão ter muito essa conotação de morte e vida. Essa questão da morte e da vida, dessa dicotomia, né, dessas forças opostas, ela foi vista por Freud, por exemplo, como algo essencial para o equilíbrio da nossa psique. Então, para ele, dentro da nossa psique, há forças de impulso de morte, forças de impulso de vida, que são muito amplas, né? Não é simplesmente matar e viver, são muito amplas no nosso comportamento, elas teriam que estar em equilíbrio e elas são opostas. Já Jung, mais para frente, vai dizer que elas não são opostas, que existe uma transformação constante entre vida e morte. Por exemplo, na hora da fecundação, há uma célula, um óvulo, né, uma célula feminina e um espermatozoide, né, uma célula masculina, que vão se unir e criar algo novo. Nessa união, essas duas células morreram e uma outra nasceu. Então, esse negócio de morte e vida, dependendo de como é visto, num conceito amplo, né? Falando assim da psicologia e da filosofia, do que morre e vive dentro de nós, não é tão simples assim, não é tão dicotômico assim. Para Jung, por exemplo. E isso tem muito a ver com a cor branca, porque, como eu disse para vocês, a cor branca ela é tanto relacionada no Oriente com a morte, como no Ocidente com a vida. E ela é isso, né? Porque o pigmento é a ausência e a luz branca é tudo que existe de cor. Então, ela é em si algo que contém esse aspecto morte e esse aspecto vida também. Né? A gente não consegue muito separar. A gente quer, em uma perspectiva ocidental, dizer que branco é bom, que branco é associado às vestes dos santos, que branco é associado à pureza, mas, na realidade, ali, no nosso inconsciente coletivo, não é assim tão dicotômico que se apresenta a cor branca na nossa vida, né? De modo geral, em muitas mitologias, nós vamos ver a figura do cavalo em si, não só cavalos brancos, mas qualquer cor de cavalo, associado a um psicopompo. Eu já expliquei aqui no canal, mas vou explicar de novo o que é um psicopompo. Psicopompo é aquele ser que vai acompanhar a pessoa que acabou de falecer em sua viagem para o outro mundo,
ou que vai trazer mensagens de um mundo para o outro. Por exemplo, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, ou do mundo dos deuses para o mundo dos vivos, aquele que vai ajudar em transições. Né? Geralmente tem essa conotação de levar o morto para a sua nova vida no paraíso, mas pode ser também, o psicopompo pode atuar em qualquer uma dessas transições entre mundos. Nós temos, por exemplo, na Grécia, o próprio Pégasus, né? O cavalo alado branco, que nasce quando a Medusa é decapitada. Ou seja, ele está nascendo de uma morte, ele está nascendo, é uma vida que saiu de um ato que acabou com a vida de outro ser, que era a Medusa. Então, nós temos aí um cavalo branco, simbolizando essa transição, morte e vida. Nós temos também a deusa Epona, que é uma deusa celta, que foi depois também adotada pelos romanos e que começaram a colocar imagens de cavalo e imagens associadas a essa deusa, que é a deusa dos cavalos, em enterramentos, em túmulos, para que estes cavalos protegessem essas pessoas em seu pós-vida, né? Levassem elas para o seu paraíso, né? Para um lugar melhor. E a deusa Epona, a própria deusa Epona, ela simboliza tanto a fertilidade, a vida, quanto a morte, o vazio, né? O fim. E nós vamos ver em diversos locais na Grã-Bretanha, principalmente hoje em Oxfordshire, na Inglaterra, nós vemos cavalos brancos que são geóglifos. O que são geóglifos? Geóglifos são figuras muito grandes que são feitas na terra, por isso que é um geóglifo, que imagina-se que foram feitas para ser vistas de cima, como, por exemplo, as figuras de Nazca, né? Os famosos glifos de Nazca ali, que as pessoas vão de avião para ver. Então, na Inglaterra, nós temos esse geóglifo deste cavalo branco, que fica próximo aí a locais também de enterramento, né, da Idade do Bronze, e tem, então, todo esse simbolismo morte e vida, fertilidade para aquela terra, mas também levar o morto no fim da sua vida para a sua transformação, para o que ele vai ser em uma outra vida. Não podemos esquecer também que os cavalos estão intrinsecamente ligados ao cavaleiro. Eu falei muito sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz para esse canal, que é o vídeo sobre os cavalos. Fica aí para vocês verem. Falo bastante sobre essa questão. Mas então todo cavalo tem um simbolismo também associado à guerra, à vitória, às conquistas, né? Ao cruzar territórios, que tem também essa questão do psicopompo que vai levar uma informação de um mundo para o outro. E o cavalo branco, aqui no nosso imaginário ocidental, ele ficou muito, né, ligado, então, em oposição ao cavaleiro negro. Né? Isso a gente vai ver bastante ali na época medieval, né, também nos ciclos arturianos, essa ideia do cavaleiro negro, que é aquele que chega num cavalo preto e a gente não sabe se ele quer o bem, se ele quer o mal, geralmente ele quer o mal, né? E o cavaleiro, um cavalo branco, que é aquele que vai salvar a princesa, que é o príncipe sempre chega no cavalo branco, né? Porque representa a pureza, a paz, a vitória do que é cristão em cima do que não é cristão. E hoje a gente tem que lidar com esse preconceito absurdo contra a cor preta, que é uma cor linda, como vocês vão ver lá no vídeo sobre o cavalo preto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cavalo branco nas mitologias. É claro que, como sempre, eu escolhi algumas, né, senão o vídeo fica gigantesco. E vamos começar a falar sobre o cavalo branco no hinduísmo. O primeiro cavalo branco, então, que eu vou comentar nesse contexto é Hayagriva. Hayagriva é um avatar do deus Vishnu. Ele é adorado mais ou menos, as evidências dizem, desde 2000 a.C. Ele geralmente é representado como um homem com cabeça de cavalo branco e 4 braços. Em cada uma das suas mãos ele carrega um símbolo que tem um significado importante para a sua imagética ali, né? Dentre eles está, por exemplo, um livro ou livros que simbolizam o conhecimento, a sabedoria divina. Ele é uma figura muito ligada à sabedoria divina que triunfa sobre a ignorância, né? Sobre nossas sombras, sobre o que está oculto em nós.
Isso é muito interessante porque os cavalos, eles foram responsáveis pela transmissão de conhecimento da humanidade. Assim como os camelos, eles foram muito importantes para que o conhecimento de um lugar fosse transportado para outro lugar e fossem feitas várias trocas de mitologias, de histórias, de conhecimento, de ciência, e permitiu que a humanidade crescesse. Sem os cavalos e os camelos, a gente não estaria aqui. Não teria todo esse conhecimento científico nem filosófico. Então, o cavalo para os hindus é uma forma de representar o conhecimento em si. Este cavalo, então, que é o avatar de Vishnu, ele está sempre brilhante, ele fala sempre com graciosidade, ele muitas vezes está nas guerras também, porque o cavalo é ligado à guerra, né? Então, ele está nas guerras lutando pela paz, pelo triunfo da sabedoria, pelo triunfo divino. Ele também é ligado à meditação, e muitas vezes ele é representado, né, nessa questão de abençoar alguém, ou nessa questão de ser um professor, né, para as pessoas. E ele também, em alguns mitos, é tido como aquele que vai puxar o sol pelo dia, né? Sendo um cavalo branco, um cavalo da luz, sendo a cor branca a soma de todas as cores, então o raiar do dia é a luz. Ele vai então puxar o sol na sua trajetória celeste durante o dia antes dele morrer e ir para a sua trajetória noturna. Bem, se vocês estão gostando desse vídeo, eu vou aproveitar antes de continuar para dizer que aqui no link da descrição eu estou deixando os locais onde eu vendo a minha arte, por exemplo, no site da Collab 55, onde vocês vão encontrar posters, camisetas, cadernos e canecas. E também vou deixar o endereço do meu Apoia-se. Se você gosta desse conteúdo, considere tornar-se um apoiador e me ajudar a continuar com esses vídeos aqui. No hinduísmo, nós também temos duas figuras que são os Ashvins, que são considerados semideuses, que são homens com cabeças de cavalos brancos, né? São gêmeos, são irmãos gêmeos, que são representados dessa forma, ou que são representados por dois homens montados em cavalos brancos ou em uma carruagem puxada por cavalos brancos. Quando eles são representados com corpo humano e cabeça de cavalo branco, às vezes eles têm uma carruagem puxada por outros animais também. E eles são muito associados à medicina, à saúde, à proteção, à luz do dia. Eles são entidades protetoras e que ajudam as pessoas. E também são entidades que são capazes, às vezes, de trazer uma pessoa morta de volta à vida. Então, a gente vê aí, mais uma vez, a cor branca nessa transição vida e morte, né? Nessa transformação vida e morte. E também associada a coisas aqui muito positivas, que é a saúde, né? Você tá à luz do dia e tá bem, tá podendo fazer as coisas, isso é relacionado à saúde, né? O tomar sol é relacionado à saúde. A gente vê isso também nessas duas figuras e na cor branca. Existia também na Índia, dentro da antiga religião védica, o ritual que se chamava Ashvamedha. Esse ritual era feito por reis. Então, em um dado momento de seu reinado, esse rei tinha que mandar em peregrinação um cavalo branco e alguns guerreiros que iam andar aí por todo o seu território, por um ano. Dentro desse período, esses guerreiros e esse cavalo poderiam ser desafiados por outros guerreiros que queriam desafiar o poder do rei, que não concordavam com o rei. E se eles conseguissem matar esse cavalo ou os guerreiros, eles poderiam, então, tomar esse reinado, né? Ou ao menos ir lá e desafiar o rei de alguma forma, porque o rei não seria mais digno de ter aquele trono. E dentro desse um ano, o rei ficava em casa, não saía, e todos os dias ele deveria fazer um ritual com a pegada desse cavalo que se foi e que ele tinha deixado no chão. Ele usava então manteiga, ghee, né, para fazer libações nessa pegada desse cavalo. Ele lembrava das façanhas dos reis anteriores e tal. E quando esse cavalo retornava, né, se não tinha acontecido nada com ele, isso significava que esse rei então estava apto a reinar. Era feito, né, um novo ritual. E esse cavalo branco era sacrificado. Então nós temos aí novamente o cavalo branco, que é aquele que vai dar a vida e a morte a um rei, a um reinado.
né? Vai dizer se aquele reinado vai continuar brilhando, se ele vai ser um branco luz, ou se ele vai se esvaziar, se ele vai morrer, se ele vai ser um branco pigmento. No budismo, nós temos também um cavalo branco muito importante, que é Kantaka. Ele foi o cavalo de Siddhartha Gautama, o Buda. E ele está presente em algumas passagens muito importantes de sua vida. Por exemplo, um dia, Buda, né, Siddhartha, monta em seu cavalo Kantaka, que ele amava, que era um amigo dele, que ele realmente venerava aquele cavalo, que era um cavalo muito nobre, um cavalo muito forte, e vai com ele até a floresta. Nessa floresta ele encontra um asceta, um sábio asceta, ele medita sobre as origens e a destruição do mundo, e ele decide, depois desse dia, que ele quer seguir uma vida religiosa. Então, o cavalo branco leva ele do mundo do palácio até o mundo da floresta, lembra do psicopompo? E vai marcar o início de uma transformação, que é a morte da vida palaciana para o início da vida de Buda como um iluminado, né? Como um buscador da iluminação. Aí Buda volta para o palácio, diz que não quer mais ser rei. É claro que seu pedido é negado, né? Porque ele era um príncipe, ele ia ser o próximo rei, então, né? Seu pedido é negado. E aí ele resolve, então, fugir do palácio, claro, com o seu cavalo branco e um cavalariço que vai junto. E eles saem à noite, nesse âmbito que marca a escuridão da alma, né? Que ele está saindo da escuridão da alma para atingir o caminho da iluminação, acompanhado justamente por um cavalo branco que representa, lembra, para os hindus, a morte, né? E o renascimento de algo novo. E ele leva, então, o cavalo leva Siddhartha até o lugar onde ele queria ficar. E aí ele se despede do cavalo e do cavalariço, e o cavalo fica muito triste, porque ele amava muito Buda, e Buda amava muito ele, e pede para ele não ficar triste, porque ele ia ter muitas recompensas por ter feito aquilo por ele. Recompensas essas que vieram possivelmente uma vida futura desse cavalo, né, lá no astral, porque ele ficou tão triste que ele acabou morrendo de tristeza por estar longe de Buda. Na China, o primeiro templo budista que foi fundado se chama Templo do Cavalo Branco. Não só para lembrar essa figura, mas também para levar os cavalos que foram os responsáveis por transportar os primeiros textos budistas para a China. Então, novamente, o cavalo aí levando o conhecimento de um lugar para o outro, agindo como aquele que une mundos diferentes. Bem, na Grécia, é claro que nós temos inúmeros mitos com os cavalos, né? Já falei em alguns vídeos aqui. O mais famoso cavalo branco da mitologia grega, eu já citei, que é o Pégasus, só que eu não vou falar do Pégasus nesse vídeo, porque o Pégasus merece um vídeo só dele, né? Os cavalos alados merecem um vídeo só deles. Então, vou falar sobre eles nesse vídeo em especial que eu vou gravar mais para frente. Aqui, eu vou falar sobre cavalos brancos e pretos na visão de Platão. Platão, no seu diálogo Fedro, ele descreve a psique humana, a alma humana, através de um mito, que é chamado mito do cocheiro. Nesse mito há um cocheiro que tem dois cavalos alados, um branco e um preto. O cavalo branco, ele vai representar o que se chama de apolínico, ou seja, o que é relacionado ao deus Apolo. E o cavalo preto, desse mito, vai representar o que se chama de dionisíaco, ou seja, o que está associado ao deus Dionísio. Então, o que é apolínico? É tudo aquilo que é puro, que é vibrante, que é luz do dia. Apolo é o deus do sol. Que é harmônico, Apolo é o deus da harmonia, o deus da beleza, o deus da ordem. Enquanto Dionísio vai ser o deus daquilo que é profundo, o deus das sombras, o deus do caos, o deus do prazer, o deus do que não se controla, do que não se conhece. E essas duas forças, apolínicas e dionisíacas, para Platão, então, elas estão dentro da psique humana e elas precisam ser
harmonizadas por cada ser humano. Isso é um pouco parecido, né, com aquela questão de Freud, que eu trouxe no início do vídeo, que vai dizer do branco e do preto, né, do impulso morte e vida. Aqui é um pouco semelhante a questão, porque Platão coloca justamente isso, que nós, então, temos esses dois impulsos dentro de nós e que cabe a nós harmonizarmos estes impulsos, porque não é questão de ser um ruim ou um bom, é questão de ser um lado e outro, como o Yin e Yang, por exemplo. É questão de ser uma força e outra força, e que elas têm que estar harmônicas dentro de nós para que a gente possa seguir. E justamente essas duas forças são representadas por cavalos, porque o cavalo, em vários mitos também gregos, ele representa a animalidade, né? O impulso, o instinto. Então são coisas muito enraizadas dentro de nós, animalicamente enraizadas dentro de nós. Embora o cavalo branco represente mais a razão, né? Que é mais ligada ao humano, e o cavalo preto, nesse caso, represente mais essa animalidade, esse caos, essa força potente. No cristianismo, na Bíblia, nós temos o livro do Apocalipse, que é atribuído a João, e nesse livro nós temos aquelas 4 figuras emblemáticas, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse em grego significa algo como revelação, tirar o véu. Então é tido, né, pelos religiosos como uma revelação divina, como palavras de Deus. E é tido por muitos historiadores e estudiosos como um texto que, na verdade, é uma crítica ao Império Romano, que era o opressor dos cristãos no momento. Então, uma crítica velada ali, cheia de símbolos, que realmente buscava abrir os olhos, né, das pessoas contra aquela opressão romana. Mas sendo uma coisa ou outra, ou as duas, nós temos aí, então, essas figuras dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que são aqueles justamente que vão ser os primeiros 4 selos de 7 selos que vão sendo abertos aí durante essa narrativa de todo tipo de desgraça, né? Então, os cavaleiros representam a guerra, a fome e a morte. Então, nós temos aí o cavaleiro vermelho, que monta um cavalo vermelho, que representa a guerra. Nós temos o cavaleiro que monta o cavalo negro, que representa a fome, e o cavaleiro amarelo, que monta o cavalo amarelo, que representa a morte, né? Esse amarelo da decomposição, daquilo que começa a ficar podre. Mas são 4, né? Quem é esse primeiro? Que inclusive é o que aparece primeiro. O que aparece primeiro é o que monta o cavalo branco. E aí tá a coisa. Porque muitas pessoas dizem que, na verdade, esse cavaleiro, ele é o próprio Jesus, que está anunciando o que vai acontecer, porque ele é um cavaleiro que monta um cavalo branco, ele tem uma coroa, ele é um rei, ele se apresenta como um rei, e ele tem um arco e flecha. Outros, né, a maioria das pessoas que fazem essa interpretação dizem que não é o Cristo, que é o anticristo, que ele está disfarçando-se de Cristo, certo? Então, ele é aquele que vem com toda essa imagem crítica, mas que não é Cristo, que vem para enganar as pessoas. Muitas pessoas, muitas religiões, elas esperam que essa figura retorne e tal do anticristo, que o próprio Cristo retorne também, que é o que conta o Apocalipse aqui. Então, o branco, né, como a morte, mais uma vez aqui, nós temos que lembrar que esse livro ele foi escrito no Oriente Médio e que muitas culturas orientais têm o branco como a cor da morte, né? Então, o cavaleiro branco aí, trazendo essa questão da morte. Mas que nós já temos a questão do branco como luz e também como vida. O branco é o vazio e o cheio, né? Então, no trecho do Apocalipse que vai mostrar a volta de Jesus Cristo, mostra justamente Jesus Cristo vindo montando um cavalo branco, agora sim, ele mesmo, e com uma legião de anjos, de seres, né, divinos, né, que são anjos, montando também cavalos brancos, ou seja, o branco aí representando então a vida, a luz. Bem, eu vou terminar esse vídeo porque ele não pode ser eterno, né? E eu escolhi uma curiosidade para terminar esse vídeo. Lembra daquela piadinha infame que você ouvia quando era criança? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão?
Então, essa piadinha inocente, bem bobinha, na verdade, ela tem uma história por trás. Napoleão ele teve muitos cavalos durante a sua vida como imperador, né? O mais famoso deles foi o Marengo, que era um garanhão tordilho, ou seja, branco. Já expliquei para vocês. E ele, durante a sua vida, mandou que fosse confeccionado uma obra, um quadro, que se chama Napoleão Cruzando os Alpes, de autoria de Jacques-Louis David. E o que esse pintor fez? Esse pintor fez 5 versões dessa obra. E em cada uma dessas versões, ele colocou um cavalo diferente. Ele colocou um cavalo branco, ele colocou um cavalo acastanhado, ele colocou um cavalo com manchas, como vocês estão vendo aí. E é por causa disso, é por causa dessas 5 versões que ficaram espalhadas por lugares diferentes, que se criou essa piadinha qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, porque na verdade as pessoas ficaram confusas sobre a verdadeira cor do cavalo que o Napoleão estava montando nessa ocasião. Bem, espero que vocês tenham gostado dos cavalos brancos. Eu prometo trazer o vídeo sobre o Pegasus mais pra frente, porque eu sei que ele é um dos mais esperados. Vocês fiquem com essa, então, luz, transformação que nos traz a cor branca. Até semana que vem com um novo animal.